A história começa com uma pessoa em cima de um semáforo. Vemos que ele é o imperador Qin Yi Zhen. Ele pensa, eu nunca imaginei que depois de 2000 anos a China ficaria assim. Enquanto isso as pessoas ficam impressionados e se perguntando se o traje que ele está usando é um cosplay. Ele fica incomodado com o que as pessoas estão falando, então ele usa seu poder e sai voando e começa a falar, eu sou o imperador Qin Yi Zhen. Voltei à Terra depois de 1000 anos no mundo imortal. Quando eu estava gravemente doente no 37 anos no calendário Qin, tomei a pílula da imortalidade de Shu Fu. E depois disso, minha alma deixou meu corpo, e se transformou em um dragão ancestral e voou para o reino imortal. Após 2000 anos de cultivo, abri um caminho através do mundo imortal, estabeleci o território do grande Qin e absorvi toda a riqueza. Logo depois de ser coroado imperador, fiz a travessia dos céus para o reino do Dom Celestial, mas no último momento, fui atacado por demônios, e minha vida estava em jogo. Entretanto, quando estava quase morrendo, uma força estranha apareceu e transmitiu meu corpo para a China. Embora eu tenha sobrevivido, meu cultivo caiu para o estágio de fundação, e tive que começar tudo de novo. Entretanto, a energia espiritual natural da Terra é tão fraca que é difícil obter poder. As únicas maneiras de acelerar meu desenvolvimento vai ser desarmar e matar feras demoníacas ou absorver materiais e tesouros do céu. Terei um longo caminho pela frente. Espere que Meng Qin e Li Xin protejam bem o reino imortal para que os demônios não invadam o território Qin. Porque quando eu retornar ao pináculo, ascenderei ao trono do mundo imortal e lutarei contra os demônios celestial com todos os generais. Porém, ele vê uma energia escura e densa. Ele pensa, são ondas de energia espiritual. Há cultivadores lutando? Onde estava a energia vemos um monstro e as pessoas correndo e clamando por socorro. Fala a classificação dele, é um monstro de classe A. Mostra 5 caçadores e a de cabelo branco se chama Lin Qianshui, ela é a melhor aluna da Academia Candyland. Ela fala, este é um monstro com uma recompensa de 20 milhões, então todos devem trabalhar duro para derrotá-lo. Os outros concordam, aí ela ativa um poder em sua lâmina e avança no monstro, eles atacam o monstro juntos e um dos caçadores resgata pessoas que está com o monstro, porém o monstro fica furioso e solta um feixe de luz vermelho pela boca. Mas os caçadores usam o poder das suas lâminas para se proteger, eles mandam a Qianshui matar o monstro. Ela pula e avança pelo ponto cego do monstro, porém o escudo dos caçadores está sendo destruído pelo monstro, mas com essa distração o monstro usa o poder para acertar a Qianshui, porém ela no reflexo consegue se proteger, mas a força do monstro era maior que a dela, então ela é arremessada. Ela pensa, acho que não irei sobreviver, a fera gigante é mais poderosa do que eu pensava. A fera começa a se aproximar das garotas, porém, do céu vai caindo o imperador, a fera e a Qianshui ficam sem entender, de repente a fera fica assustado, porque o imperador cai destruindo a cabeça da fera. A Qianshui e as caçadoras ficam lutando para ficar de pé. Depois de todo aquele poder vemos o imperador de pé enquanto a Qianshui exclama. O imperador começa a levitar enquanto fala, não acredito que isso seja tão desagradável. Essa fera demoníaca de baixo nível contém muito pouca energia espiritual. Elas ficam sem acreditar. O quê? Aquela era uma super fera aterrorizante. Como assim ela era uma fera de baixo nível? A Qianshui fica pensando, no entanto, quem exatamente é ele? Ele tem um cabelo elegantemente longos e soltos, roupa moda antiga, com poderes para eliminar uma criatura monstruosa com apenas um golpe. Será que ele é um homem poderoso de uma família misteriosa? Ela cora e fala, obrigada por nos salvar. Ele vira o rosto e dizer, eu cacei essa fera apenas para obter a energia espiritual dela, então não pense muito sobre isso. Ela fala, entendo, mas por dentro ela tá pensando, o que há com essa maneira dele? Ele gosta de bancar o imperador? Ele usa a arte da áurea da iluminação e pensa, os mortais não valem meu tempo. Aí com a arueia da iluminação ele começa a ver a cidade inteira, aí fala. Uma grande quantidade de energia espiritual está acumulando a 30 milhas de distância, então eu tenho que descobrir o que é. O imperador se prepara para partir, mas a Qianshui pergunta qual é o nome dele. Eu sou o imperador Qin Yi Zhen. O quê? Qin Yi Zhen? Como isso é possível? Ele não morreu há 1000 anos atrás?
Vemos só um feixe de luz do imperador passando pelos prédios. Ele pensa, preciso me aproximar da fonte da energia espiritual. As pessoas ficam impressionadas com o imperador. Muda pro imperador, ele para escuta a jornalista falando. O relato mais recente é que as ruas do centro da cidade foram atacadas por um monstro. De acordo com os artistas marciais, uma misteriosa luz dourada desceu do céu, conseguindo matar o monstro. O imperador. Hoje, o mundo está no início de uma recuperação de energia espiritual. Eles estão muito atrasados em comparação com os cultivadores imortais. Mas assim que meu cultivo estiver fortalecido, irei passar o conhecimento da imortalidade para a próxima geração. Ele desce e começa a caminhar e fica de frente para um templo que se chama Ruínas Antigas do Templo Demoníaco. O imperador pensa, a energia espiritual está vindo desse templo. As correntes seladas ao redor, provavelmente é um templo para suprimir os demônios, isso é uma coisa rara. Então irei absorver a energia espiritual desse templo. Ele começa a absorver a energia enquanto quebra os selos, quebra as correntes e começa a rachar o templo. Porém, acontece uma explosão e ele usa um escudo enquanto vai saindo uma energia escura. Da névoa escura aparece um dragão com várias cabeças, lá ele. O dragão se chama Ji-Wing. Ele fica comemorando por ser libertador e fala, graças à sua ajuda mortal. Calma, essa foi foda, chamou o prota de mortal kkkk. O dragão continua, de agora em diante, você pode ser meu peão, e quando eu dominar o mundo, você será recompensa por isso. O imperador fala, não percebi que ainda existem demônios fortes que foram refinados em essência na terra. Então você tem permissão para ser a minha comida. O dragão fica sem entender, e depois fica com raiva dizendo, te desafio a dizer isso de novo, você será punido com a morte. Porém, passa um feixe de luz do lado do imperador e vai no dragão, mas ele se protege e fala, quem se atreveu a mim atacar? Aí vemos uma garota e dois velhos, a garota se chama Muron Yui, diretora da academia Kanglan. Ela fala, se afaste-se, homem com roupas elegantes. Nós, os artistas marciais, podemos lidar com esse demônio. O dragão começa a intensificar o seu poder enquanto diz, um bando de mortais miseráveis. Eu sou o antigo rei demônio, não sou alguém que vocês possam derrotar. Mas a diretora ignora e avança com os velhos para matar o dragão. O dragão começa a soltar uma energia escura para cima da diretora, ela consegue se defender, mas o dragão aumenta a força do ataque e começa a derrotar a diretora. O imperador suspira e pensa, estou desapontado com o talento dos artistas marciais das futuras gerações desse mundo. A diretora toda acabada começa a pensar, esse demônio não parece ser um demônio comum, e sim um lendário. Os velhos saem correndo e dizendo, diretora, vamos deixar isso com você. A diretora chama eles de velhos perdedores e manda eles não fugir, mas não adianta de nada. O dragão começa a dizer, tolos. Vocês não são páreos para mim. O imperador começa a concentrar um pouco de energia na mão. Eu estava hesitante em participar. Ele começa a invocar uma espada, o dragão fica sem acreditar. Ele fala, essa espada é conhecida como Jinkin. E ela pode destruir qualquer inimigo no mundo. O dragão fica tremendo, essa espada sozinho exerce uma pressão tremenda que não consigo respirar. Ele avança dizendo, devo matar ele o mais rápido possível. O imperador ativa a arte da espada Qin, espírito devorador. Começa a formar várias espadas douradas, e cai em cima do dragão. Porém, o dragão consegue se defender enquanto fala, isso é uma das técnicas taoísta esquecida? Você é um cultivador imortal. A diretora, ele realmente pode ser um antigo cultivador. Lembro que no passado só existiam imortais. As espadas mantêm descendo no dragão. Ele pensa, se isso continua, as espadas vão sugar todo o meu poder. Eu estou no meu limite. Ele começa a criar uma forma humana. Você poderia poupar a minha vida? Já que tudo o que você precisa é da energia espiritual. E eu conheço muitos lugares secretos que têm muita energia espiritual. O imperador se aproxima dela e diz, você está tentando me enganar? Não existem lugares secretos na Terra. E sua energia espiritual está bem viva, acho que vou ter que refiná-la. Porém,
Ela se agarra nas pernas do imperador. Ah não, por favor, eu gostaria de fazer um contrato de mestre e servo como sinal de minha sinceridade. Se eu estiver mentindo, você pode fazer o que quiser. O imperador começa a imaginar, não vai ser ruim subjugá-la, e eu preciso de uma montaria voadora. Ele começa a fazer um selo enquanto fala, esta é uma maldição que durará por toda a eternidade. Eles entram em uma dimensão com correntes, o imperador continua, e você será punida e executada se não conseguir localizar os locais secretos. Ela cai toda desconcertada e apaixonada. A diretora vê a dragão tremendo, ela pensa, com apenas as mãos, esse cara misterioso, alegando ser o imperador, invocou uma formação de espada e derrotou o demônio Jiu Ying com facilidade. Ela começa a se aproximar dele dizendo, eu sou a diretora da Academia Kanglan, meu nome é Muron Yui, qual é o seu nome? O imperador cruza os braços, você me pergunta isso enquanto você não está vestida adequadamente e inapropriado. Ele manda uma áurea para cima dela e suas roupas vão se consertando. Ela fica sem acreditar e fica impressionada. Ele fala, eu sou Yin Zen e vim aqui em busca de energia espiritual. Elas ficam sem acreditar. A Jiu Ying fala, Yin Zen, o imperador Qin, um descendente de Zuan Shu? Ele parece ser mais jovem do que eu. A diretora se aproxima do imperador, convidando ele para visitar a Academia Kanglan. Mas ele pensa, eu tenho que construir uma boa relação com ele. Essa é uma boa oportunidade de adquirir conhecimento adicional sobre o mundo moderno. Eu concordarei em aceitar seu convite e saber mais sobre a situação. Na próxima cena vemos eles entrando na academia. Os estudantes começam a cochichar, o figurante, não é a diretora Muron? Quem são as duas pessoas ao lado dela? A garota da direta, esse tipo de traje antigo só é usado por família oculta? A de cabelo curto, aquela mulher de chifres parece um demônio. A diretora apresenta o imperador para os alunos, esse é o mestre, Yin Zen, ele acabou de derrotar a Jiu Ying, o antigo rei demônio. Então ele será nosso convidado de honra daqui para frente. Os figurantes ficam sem acreditar e a garota fica apaixonada pelo imperador. A Qianshui chega falando, voltamos, o homem misteriosa derrotou a fera gigante. Ela vê o imperador e começa a dizer, espera, você não é o homem que matou a fera e se autodenominava Yin Zen. Os figurantes começam um caos dizendo, ele derrotou a fera gigante? O outro, é inacreditável. Mestre Zen, por favor, aceite meus humildes respeitos. Aí todos se curvam mais e o imperador fala, levantem-se, não houve ajoelhamento entre o imperador e aqueles que eu governei, mesmo nos tempos do Império Qin. E agora estamos na era moderna, há ainda menos necessidade deste tipo de formalidade. Então a diretora pede para Qianshui reportar o assunto do monstro depois, e manda ela levar o imperador para a melhor residência da academia. Ela concorda e pensa, ter uma conversa com um homem tão forte é assustador. Aí a Qianshui começa a mostrar a residência. Esta residência tem uma entrada de norte a sul para o pátio, com uma área total de 1000 metros, luxuosamente decorada e adequada para habitar. E de agora em diante, essa será sua residência exclusiva. Ela começa a apresentar a mansão. Mestre, essa é a sala de estar. Ele vê um ar-condicionado e pergunta, isso é uma invenção das gerações futuras? A Jiu Ying, isso parece ser uma arma mágica de vento para mim. Ele olha a TV, essa coisa consegue roubar a imagem do mundo exterior. A Qianshui fica passando mal enquanto pensa, ele não sabe nada sobre eletrodomésticos modernos, ele digno de ser um ancestral que viajou desde os tempos antigos. Mas tenho certeza que ele sabe muito sobre cultivo, vou perguntar a ele. Mestre, meu nível de habilidade caiu para o pico mais baixo, fiquei presa no nível de artes marciais classe B. Você sabe o que devo fazer para avançar? Isso é simples, basta eu injetar a minha energia em você. Ele fica envergonhada, dentro do meu corpo? Isso não está indo rápido demais. Acabamos de nos conhecer. A Jiu Ying, chama ela de pervertida. O imperador solta sua áurea enquanto fala, não exagere. Para ativar seu talento para o cultivo, devo canalizar a minha força para o seu corpo. O imperador começa a rodear a sua áurea pelo corpo dela, ela fica se contorcendo enquanto ele pensa. Parece que todo o seu corpo foi refinado por causa da força da energia espiritual. Começa a criar uma forma de gelo. O imperador fica impressionado. Que coincidência!
A energia espiritual da Lin Qianshu e a atmosfera da forma sagrada de gelo me lembra muito a concubinas em que eu levei para o palácio em minha vida anterior. Poderia ser que a Lin Qianshu é a reencarnação da concubina? E por que tudo isso está conectado? Aí a Lin Qianshu começa o despertar do corpo sagrado. O imperador pega Lin Qianshu e pensa, a concubina Zen renasceu como uma pessoa desconhecida, mas voltamos a nós encontrar. Talvez tudo isso seja o destino. De qualquer forma, Lin Qianshu ainda é útil nutrindo talento com o corpo sagrado de gelo. Mas em seguida Jiu Ying fica com ciúmes e chama o imperador e fala, mestre, acho que ela só está fingindo para fazer você sentir pena dela. Porém, ele fala, não se preocupe, não tem para que dúvida. Assim ele deita ela no sofá e continua dizendo, ela acabou de despertar o corpo sagrado de gelo profundo, seu corpo não conseguiu suportar e ela desmaiou. A Jiu Ying entra em choque. Como assim o mestre simplesmente liberou um pouco de energia espiritual e isso foi o suficiente para despertar seu corpo sagrado? Ela fica animada e fica pedindo para o imperador colocar um pouco de energia espiritual nela também, porém, ele recusa imediatamente. No dia seguinte, vemos a Lin Qianshu e o imperador no mesmo lugar, e ele está vendo a televisão. Ele volta a pensar, a história da dinastia Qin interpretada por essa geração é diferente de minha experiência real dos acontecimentos. Mas, no geral, parece bastante fiel à realidade histórica. Seja a reputação de ser o imperador imortal ao longo dos séculos ou o título de tirano, ambos são apenas vestígios do passado. O que eu verdadeiramente anseio é ver a constante prosperidade da herança da China. E de repente a Jiu Ying aparece vestida de maiden, ela caminha enquanto fala, mestre, é hora do café da manhã. Só que ele olha meio estranho para ela e fica pensando, por que mostra tanta gentileza sem motivos, com certeza está escondendo intenções malignas. Mas já Jiu Ying está pensando, no chá e na comida, eu coloquei um pó de sonífero. Quando o mestre estiver inconsciente, eu aproveitarei a oportunidade. Ela continua imaginando o que irá fazer, tenho certeza de que logo poderei transformar esses ingredientes básicos em uma deliciosa comida e assim começar uma vida feliz com meu mestre. Porém, o imperador fala que ela pode levar as comidas, e não tem interesse em culinária de mortal. Mas a Jiu Ying continua insistindo dizendo que essa comida está deliciosa e foi preparada por ela, e não é uma comida comum igual à dos mortais. Mesmo assim o imperador recusa, porque ele está menos interessado em comida de monstro. Ela começa a fazer birra, e fala que mestre é muito frio com ela. Com toda essa zoada da Jiu Ying, a Lin Qianshu começa a se acordar. Ela se assusta e pensa, ah não, isso é ruim. Como é que eu dormir na casa do imortal Ying Zen? Isso é desrespeito demais. O imperador vê que a Qianshu, não sei por que ele pergunta se ela já acordou. Ela fica sem acreditar que ele tomou a iniciativa de falar com ela. Até a Jiu Ying fica achando injusto porque o imperador é muito frio com ela, mas tomou a iniciativa para falar com a Qianshu. A Qianshu fica envergonhada e Kuma fala que está realmente agradecida ao imperador. E agora sente que a sua força aumentou consideravelmente, e saiu do nível B, e agora ascendeu para o nível A. O imperador fala, você despertou o corpo sagrado de gelo profundo, e aumentar o poder é um fenômeno normal. Porém, para aproveitar ao máximo o potencial do corpo sagrado, seria melhor que você renunciasse às artes marciais e focar somente em cultivação para alcançar a imortalidade. Ela fica sem acreditar e fala que os métodos de cultivo imortal foram perdidos há muito tempo. Ele diz que vai mandar ela fazer umas provas, e se ela passar, ele levará ela para o caminho da imortalidade. Ela fica sem acreditar e agradece e elogia o imperador. Ele pensa, depois de tudo, ela é a reencarnação da concubina Zen, então irá dar muitas oportunidades para ela. Ela fica feliz por essa oportunidade que o imperador dá lhe dando. Já a Jiu Ying pensa, isso é grave, tem algum segredo entre esses dois. Ele tenta chamar a atenção do imperador, pergunta se ela pode cultivar também com ele, e dá uma ideia dizendo que tem um local bom de energia espiritual. Então ele concorda e fala para ela guiar eles, enquanto isso ela fica toda feliz. Já na academia vemos os figurantes chamando o imperador de chefe e outro chama de irmão Zen. Aí todos se juntam perto do imperador, e começa a pedir para ele ensinar a imortalidade, outro pede autógrafo. Ele continua caminhando,
E a Qianshui fala, uau, estou impressionado, o Sr. Mao acabou de sair e já tá com muitos seguidores. Enquanto a Jiu Ying fica ameaçando as pessoas que olhando para eles, ela fala que vai queimar todos com uma bola de fogo. O imperador começa a dizer pro alunos, se desejam cultivar, é preciso ter raízes espiritualmente. A garota pergunta, raízes espirituais? Ele explica, a chama raiz espiritual é, na verdade, o talento de uma pessoa para a cultivação e a fonte da energia vital. E em termos gerais, as pessoas com um físico forte ou poderes mentais superiores não terão raízes espirituais tão ruins. As garotas ficam animadas dizendo que estenderam e pede para ele olha se ela tem alguma raiz espiritual. Porém, aparece um ruivo falando, que absurdo! Já faz muito tempo que a cultura de cultivar imortais deixou de existir. Você é só um mentiroso disfarçado com roupas antigas. As artes marciais são as melhores do mundo. E o resto não passam de lixo. As pessoas falam, é os instrutores da academia. Jiu Ying está pedindo permissão para ela transforma os instrutores em carvão. O imperador só fecha a cara e pensa, desde os tempos antigos até hoje, vejo que sempre houve pessoas obstinadas e sem senso comum. Então hoje ensinarei uma lição a eles. Aí ele começa a mostrar sua aura enquanto fala, se duvidam dos caminhos da cultivação, poderemos ter um combate para que possam apreciar a verdadeira habilidade de um guerreiro imortal.